Bom, eu sou Francisco Falcon, para alguns Francisco Falcon, mas tanto faz. Eu sou músico de Niterói, toco contrabaixo há mais de 25 anos. Bom, eu não tenho nenhum parente próximo músico. Eu com 13 anos eu cismei que queria tocar um violão. Aí eu consegui um violão emprestado com a prima. E aí eu fui estudar numa escola que tinha na minha rua, eu morava na Fagundes Varela, aqui em Niterói. Eu fui estudar com Paulo Passeoli, que aí tinha uma escola de música lá. E lá eu conheci dois músicos que são meus amigos até hoje, o Dante Carnevale e o Marcelo Maia, que dava aula lá, que é um grande baixista que mora em Goiânia hoje em dia. E eu comecei, aí também o Rony Rocha, foram esses 3 professores que me deram start no instrumento. Eu comecei tocando violão, aos 15 anos eu passei para guitarra e meu irmão começou a tocar contrabaixo. E foi interessante que eu vi meu irmão tocando contrabaixo, falei, deixa eu testar esse negócio aí. Aí quando eu testei o contrabaixo, eu falei, cara, eu quero tocar contrabaixo. Até tem guitarra, hoje toco guitarra para produzir, para gravar, mas a minha paixão foi o contrabaixo. E eu comecei a me aprofundar e a estudar, tive aula com vários professores. Ao longo da minha trajetória eu estudei com o Yuri Popov, que é um grande baixista, um baixista mineiro. Tive muito contato com o Arthur Maia, que é um baixista de Niterói, né? Acabei pegando por osmose muita coisa com o Arthur, apesar de oficialmente não ter tido aula com ele, mas o Arthur é um cara que eu me dou muito bem com ele, sempre estava nos shows dele tocando. Tive muita influência de um outro baixista brasileiro chamado Nico Assunção, é um cara que me marcou muito, assim. E eu, desde novo, sempre tive essa preocupação de querer estudar o instrumento, mas querer compor, querer fazer música e buscar também esse lado solista do contrabaixo, né? Então, em 1992, eu fui convidado para tocar com o Ricardo Giesta. A gente tinha amigos em comum, fiz alguns shows com ele. Foi uma época muito legal, a gente se dá até hoje, né? A gente de vez em quando se reúne e toca até hoje, amigos quase, sei lá, 25 anos, né? E depois desse trabalho do Ricardo Giesta, eu tive o prazer de tocar com um grande músico niteroense, foi o Antônio Quintela, que é um grande amigo, um cara que eu apreciava demais e aprecio a música dele, que a música dele está aí até hoje. Um cara assim que tinha uma voz que é impressionante, uma das melhores vozes que eu já vi na vida. E foi um prazer tocar com ele. Eu toquei com ele na época do lançamento do Araribóia Blues, né, o CD dele. E foi uma época muito legal, o Giesta tocava guitarra.
teve vários músicos de Niterói que participaram nessa época. Eu lembro do Marquinhos de Mirichter tocou, teve o Bruno de Voran na batera, teve um dia que teve canja do Paulinho Guitarra, tocou com a gente, teve canja do Celso Bruce Boy. Fizemos vários shows bem legais assim, nesse período, que foi mais ou menos 1994, 95, eu não tenho certeza agora, foi por aí. Eu comecei a tocar em banda, toquei numa banda gospel chamada Fruto Sagrado, toquei aí, fiz muito show com eles aí pelo Brasil. E aí, mais recentemente, no início dos anos 2000 e alguma coisinha, 2006, eu comecei a tocar com o pessoal da MPB, né? Comecei a tocar com Biafra, fiz shows com Biafra, fiz shows com Dalto, faço até hoje shows com Dalto, que é um grande amigo, um super compositor, um cara assim que eu acho fantástico o trabalho dele. Comecei a tocar com Tunai, que é um cara, um amigão meu, assim, um cara assim, 10, um grande compositor. Toco com Tunai por aí, a gente viaja de vez em quando aí, pega o carro, pega avião e vai tocar pelo Brasil afora aí com Tunai. Toco com o Nico Rezende, que é um outro grande músico, um grande amigo também. A gente tem um power trio, que até o baterista é o Flávio Santos, que vai tocar hoje aqui também. Toco também com a Eliana Print, que é uma cantora amazonense, que também tem um trabalho já consolidado de quase 8 CDs aí. Então são pessoas que me influenciaram muito e eu sempre gostei de me manter como músico acompanhador. Eu acho muito importante esse papel do contrabaixista, né? Eu vejo muita gente começando a tocar hoje muito preocupada em fazer solo, fazer milhões de solos. Eu acho que a grande escola da música, né, inclusive do contrabaixo, é o músico que acompanha, né, que sabe acompanhar uma banda, que sabe chegar no palco, ler uma partitura, saber o que tem que fazer ali, fazer o papel dele, né? E eu acho, saber jogar para música, né, é um time de futebol a música, né, você tem que jogar para ganhar. Então não adianta você querer se destacar mais que o outro, que não vai acontecer. Então a música tem muito isso. Eu gosto muito de ensinar, né? Isso é um outro lado meu. Eu sempre gostei de ensinar música. Tanto que eu me graduei em licenciatura em música, acabei terminando agora o mestrado em música na Unirio. E eu sempre fui muito preocupado em como ensinar, em como fazer a figura, o indivíduo aprender o instrumento, né? Aprender música. E hoje em dia eu exercito isso dando aulas particulares, dou aula na escola Vila Lobos, no núcleo que tem lá em Búzios, da Vila Lobos. Eu dou aula lá todas as terças-feiras. É uma experiência fantástica, grande parte dos baixistas lá, inclusive o pessoal que toca em igreja, que lá tem muita igreja na região dos Lagos, e eu ensino muito aquela galera, gosto muito de ver o pessoal aprendendo, né? E eu acho que o ensinar é um grande aprendizado. Eu aprendi muito a partir do momento que eu comecei a ensinar e a procurar me aprimorar no ensino. E aí, com o meu mestrado, eu terminei um livro, que é que
história na Unirio, na graduação, eu comecei a conviver com o pessoal do choro. Aqui em Niterói tem muita gente do choro, tem um grande amigo que eu gosto muito, que eu já toquei com ele, que é o Rogério Souza. O Rogério é um parceiraço, a gente já tocou junto em algumas situações. Às vezes ele me liga, vai rolar um som lá no Granel, sei lá, vamos tocar em algum lugar. E a gente toca. Então essa coisa do choro me envolveu muito. Eu acabei fazendo minha monografia sobre o uso do contrabaixo elétrico no choro. E isso cresceu, virou um projeto de mestrado. E eu concluí o mestrado na Unirio, escrevendo um livro chamado Contrabaixo no Choro, que eu vou lançar esse semestre. E, paralelo a isso, eu estou terminando o meu terceiro CD solo, autoral, né? Que é chamado Contrabaixo no Choro também. Que aí eu pego choros compostos por contrabaixistas. Aí nele eu gravei um choro do Luizão Maia, gravei um choro do Yuri Popov, que é meu professor, gravei um choro do Adriano Gifone, gravei composições minhas, fiz uma mistura assim, né? Então, CD de contrabaixista, mas voltado para o choro. Em 1990 e alguma coisa, deve ser 97, eu já tinha algumas músicas instrumentais compostas. E na época eu tinha muito contato com o Marco Sabino, que é outro grande amigo, produtor musical. E o Sabino na época estava na Niterói Discos, e ele viu aquelas composições e falou: Falco, por que você não lança essas músicas? Faz um CD. E eu era muito novo ainda, tinha, sei lá, 20 e poucos anos. Eu falei, Aí eu comecei a me empolgar, eu sempre gostei dessa coisa de composição. E aí quando eu vi, eu juntei músicas para um CD. Tinha mais ou menos umas, eu não lembro se são 12, 13 músicas. Juntei aquelas músicas, começamos a gravar. Eu sou um cara que eu gosto de muitas pessoas, me relaciono com muitos músicos. Eu acabei chamando uma pregada de músico para tocar no disco. Foi até trabalhoso isso, mas foi muito divertido. Gravamos aquele CD lá no estúdio Sonora, aqui em Caraí, e terminamos no estúdio lá do Marco Sabino. E foi muito bacana, esse CD saiu em 2001. E é um CD assim, que eu tenho um carinho especial por ele, que tem composições ali que foram as primeiras coisas que eu compus. Eu tenho uma visão particular que eu acho muito importante um músico compor. Eu acho que qualquer músico tem que compor. Mas essa é a minha visão. Eu entendo que tem gente que vive acompanhando as pessoas e não gosta de compor. Acho que cada um tem a sua opinião, mas eu sempre fui um cara preocupado em compor as minhas músicas. Eu já fiz algumas letras também. Então o CD Eu Vou Tocar foi nessa vibe assim, de juntar a galera, de fazer música bacana.